depois de termos apontado essa ideia, né, do secreto, né, um secreto que remonta àquela história lá do início, né, quando o partido dominante ele tem as decisões feitas no que há no ambiente secreto, no ambiente que para a sociedade é um ambiente do incômodo, né? Ou, como é traduzido o texto de Freud, o ambiente do estranho. Né? E aí de lá emerge uma decisão e essa decisão faz com todo aquele processo lá do bode na sala. Mas observemos também esse lado da razão no iluminismo e na teoria do esclarecimento. A teoria do esclarecimento, estou me referindo a Adorno, Horkheimer, ou seja, a escola de Frankfurt, a chamada escola de Frankfurt. Isso tem como fundamento o sentido da gnose, que resvala para o nominalismo, indicando uma espécie de endeusamento da pessoa. Né? Quer dizer, é a colocação de que a pessoa tem uma centelha, essa centelha é contida pela matéria e ela terá que se transpor a matéria para chegar nessa centelha e talvez encontrar aquilo que Kant chama de a coisa em si. Esse elemento do incognoscível, por estar fora do mundo dos fenômenos que se conhece a partir das representações, ele se trata de um mundo chamado mundo numênico, relativo ao que não se conhece. Esse mundo leva Kant a falar acerca do observador onisciente, na forma do eu transcendental. O estatuto desse tipo de referencial difere do procedimento de Santo Agostinho, cuja busca é a partir dele mesmo, como um eu histórico. Já o eu transcendental vai se constituir como um eu acima do eu, numa autodivinização, para afirmar que existe um eu observador. Esse eu toma nota do que acontece, se ausentando do eu cotidiano, pois para o eu observador, o eu cotidiano é irrelevante. O efeito dessa prática como eu observador é que as pessoas terminam ficando com características que evidenciam um certo cinismo. Elas se tornam cínicas, achando que chegaram na suprema beatitude com o conhecimento, numa forma indicativa da gnose. É criada uma objetividade que não existe, fugindo da condição humana, tal como acontece com o gnosticismo. Uma suprema beatitude do conhecimento. Quer dizer, a pessoa pode perguntar, né? Pode se perguntar, como é que as pessoas lá do partido dominante, que decidiram a história lá do homem que chega e pede uma casa e tal, essas pessoas, como é que elas veem esse tipo de coisa? Será que elas realmente estão inseridas dentro dessa ideia do bem comum? Ou esse bem comum é apenas um instrumento para que ela diga que elas chegaram nessa suprema beatitude do conhecimento e se tornaram cínicas? Porque, na verdade, esse eu, né, que abriga essa figura do partido dominante em si mesmo ou na sociedade, transforma as pessoas em pessoas cínicas. É o caminho aberto para o sentido voltado para exatamente o campo do esotérico, do secreto, tal como se justifica o governo mover suas forças para compor o que lhe assegura a manutenção de suas ações, que defendem viver na condição autoexplicativa. Não precisamos do contraditório nem da ampliação dos espaços para que surjam as demandas. Nós explicamos a nós mesmos a partir de nossa autoexplicação, pois tudo o mais
pode ser decidido se for na surdina. A partir disso, uma inclinação, nós precisamos fazer uma inclinação que vai estar voltada no sentido do que apresenta uma área da literatura, uma área especial da literatura, que é o conto de Herman Melville, Bartleby, o Escrivão, de 1853. Nesse conto, o que advém da instância de alteridade não segue os parâmetros que são impostos pela visão primária de uma fã quando recebe o sentido do seu incômodo pela inclusão da interpretação que vem de fora, que vem da mãe. A mãe diz, esse som que o bebê faz é porque ele precisa receber, né, acolher, recepcionar o seio, o meu seio que eu apresento a ele, ou o leite que eu apresento a ele. Ou como a história lá do Partido Comunista do Brasil, que a deputada diz, ninguém vem a dizer que essa tese que eu desenvolvo, ela não é uma teoria que eu faço para dar conta de um reclamo social, das práticas insalubres de aborto feito de forma pessoal, voluntarioso. Essa minha apresentação, ela não tem contraditório, porque se vier um contraditório e disser que não é isso para ser feito, é porque ali habita o mal, que é exatamente aquilo que todo mundo vai concordar. Ninguém vai dizer assim, não, bebê não, que está com fome não pode comer. Ou um grupo que defende as práticas mafiosas de venda de órgãos de bebês não pode ser contemplado. Ou seja, é exatamente a imposição dessa teoria. E aí vem exatamente o valor desse conto de Herman Melville, Bartleby. Então, assim, toda demanda para que uma pessoa atenda ao que surge como tal é recusada e radicalmente abandonada no ostracismo da condição, uma condição de alteridade, e não assumir essa posição, esse posicionamento de partido dominante. E aí vem exatamente o chavão de Bartleby. Ele passa num determinado momento a dizer, para qualquer demanda feita por essa coisa dominadora, ele diz, prefiro não fazer. Eu preferiria não fazer. Eu prefiro não seguir por esse caminho. Eu prefiro não falar sobre isso. Eu prefiro não... Ele começa a instalar esse tipo de condição para se tornar uma espécie... Para não se tornar uma espécie de bode na sala na sociedade, Bartleby instaura o designativo do que é o nada como raiz para que se estruture o um como o primeiro que é segundo. A aceitação do enfant, que pode servir de modelo para a servidão ao partido dominante, absorvido pelo imaginário, e que procura contaminar o componente simbólico, será o ponto de apoio para que exista uma expressão de recusa ao que venha a colocar falta na alteridade, tal como é mostrada no algoritmo grande A barrado, né? Atravessado por uma barra em diagonal. Neste conhecimento, o que se tem é a interseção que vai advir entre o imaginário e o real, com o real, entre o imaginário e o real, mostrando o que vai surgir quando a alteridade não se servirá dos compostos relacionados à gnose. Essa gnose que vai resvalar para o que se conhece hoje como o nominalismo.